A nossa macro-região tem enfrentado desafios para garantir educação pública de qualidade. A falta de estrutura de muitas escolas, número de professores insuficientes, obras atrasadas e até insegurança. O repasse do governo federal, chamado de Salário Educação, caiu drasticamente para os nossos municípios. Não vai sobrar dinheiro para investir. Esse é o assunto do Estúdio Especial do Jornal da Clube de hoje. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o educador José Moacir Marim. Em São Carlos, representando a comissão OAB Vai à Escola, Lucas Iane Salmazo. Em Araraquara, o administrador público Matheus Delbon. E em Franca, o economista Fred Nazar. É bom ter um time completo assim porque a gente pode analisar a educação por todos os ângulos possíveis. Marim, aqui em Ribeirão Preto, com tudo aquilo que a gente ouviu na chamada para este bate-papo, a prefeitura disse que, quanto aos problemas estruturais que a gente tem nas nossas unidades, ela fez e faz os reparos prontamente. Disse que investiu em aparelhos de ar-condicionado e que, quanto à falta de professores para a educação especial, ela cumpre não só a lei, mas a decisão judicial. Só que não tem professor exclusivo para os alunos. O Estado diz que vai modernizar as unidades que a gente sabe que são muito antigas, como a Otoniel Mota, por exemplo, que é inclusive um patrimônio tombado histórico. Com tudo isso que a gente viu e com as respostas que as nossas autoridades dão, o que a gente precisa pontuar é: antes de pensar no conteúdo da educação, a gente precisa pensar na administração dela, não é mesmo? Sim, sem dúvida, Felipe. Quando a gente discute administração pública, a gente tem que levar em consideração uma palavra que é extremamente importante e geralmente ela é ausente do dicionário brasileiro, principalmente da administração pública, que é o planejamento. Então vamos dividir as suas colocações. Então, por exemplo, infraestrutura. A infraestrutura, existem diversos níveis de dificuldades de infraestrutura, desde uma simples troca de uma torneira até toda a troca de uma rede elétrica. É preciso que a cada ano se faça um levantamento adequado no final do ano do problema que cada escola tem e se faça um planejamento antecipado para que no período de férias escolares essa infraestrutura seja readequada às suas necessidades. Com relação a infraestruturas maiores, por exemplo, como o caso do Otoniel Mota, que você citou, que é um prédio tombado da década de 1930, o problema é um pouco mais sério, porque, veja bem, é um prédio que sempre teve ventiladores. Bom, ventilador utiliza um tipo de rede elétrica, utiliza um tipo de fiação. Não adianta o Estado comprar o ar-condicionado, porque ele não pode ser instalado de forma imediata. É preciso se fazer toda uma readequação de toda a rede elétrica e de toda a fiação. E isso é impossível de ser feito com o prédio em andamento, com as aulas em andamento. É preciso de um tempo de prédio fechado bastante prolongado. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que, por exemplo, na época da pandemia, os prédios escolares ficaram fechados durante meses, 18 meses em média. Às vezes 12 meses, mas 18 meses em alguns casos. Então esse deveria ter sido o tempo utilizado para fazer todas as readequações necessárias para a tranquilidade térmica, a troca da infraestrutura prejudicada, enfim, pintura nova. Houve tempo necessário, só que é absolutamente fundamental o planejamento. Falta dinheiro? Dinheiro sempre vai faltar, mas nós temos uma coisa chamada orçamento que precisa ser respeitado. No caso de Ribeirão Preto, nós temos um orçamento de 4,8 bilhões. A Secretaria de Educação tem uma verba de 827 milhões, quer dizer, é muito dinheiro. Então, infraestrutura tem como ser trabalhada desde que haja um planejamento adequado. Com relação a informações a respeito dos professores do ensino especial, essa é uma situação onde, talvez principalmente o legislativo, deva fazer uma intermediação. Por quê?
Porque de um lado você tem os pais reclamando uma situação, está faltando professor, está faltando cuidador. Quando você consulta a Secretaria Municipal de Educação, ela te fornece dados bastante interessantes. Existem 620 professores especializados, 411 cuidadores. Então, o que você precisa fazer muitas vezes é checar essa informação que é fornecida pela prefeitura para ver se isso coincide com a necessidade que os munícipes estão apresentando. Doutor Lucas, aí em São Carlos, a gente viu no finalzinho de março algo que não é comum. Uma escola municipal colocou publicamente um racha que está acontecendo com a prefeitura. Por falta de professores, eles inclusive anunciaram que algumas aulas estavam canceladas em alguns dias da semana, justamente para os pais não levarem as crianças para elas ficarem ociosas à toa lá na unidade que não tinha professor. A prefeitura respondeu no mesmo dia dizendo que vai contratar 10 profissionais temporários, para cobrir o que ela chama de afastamentos e licenças médicas. Ora, se a escola municipal não está dialogando direito, ou se a Secretaria Municipal de Educação não está dialogando direito com as escolas, quer dizer que o problema aí é grave. Com certeza, essa foi uma situação muito complicada vivenciada aí pelos pais e alunos que necessitam da toda a carga horária de educação que é previsto em lei, previsto na Constituição, que é dever do Estado fornecer. Assim, lógico que a gente sempre, quando a gente fala de legislação, a gente fala no dever ser, no que está escrito, mas a realidade, ela muitas vezes é cruel e difícil. Algumas alternativas para isso é justamente acessar os órgãos que podem provocar o judiciário, por exemplo, o Ministério Público e o Conselho Tutelar, para que eles provoquem a vara da infância, forçando a prefeitura a tomar providências mais imediatas. Claro que isso não deveria ser o ideal, tá certo? Por conta que deveria funcionar direito. Porém, como o próprio colega falou, o planejamento às vezes não condiz com o mais adequado, o próprio orçamento é um pouco mais curto, mas a sociedade, de modo geral, deve procurar os caminhos, os mecanismos que forcem a prefeitura, que é o ente estatal que tem esse dever de agir. Então, é complicado, mas tem mecanismo no Estado para conseguir efetivamente resolver esse problema. Matheus, Araraquara tem um problema pontual aí muito parecido com o Ribeirão Preto, que é atraso em reformas ou construção de novas unidades de educação pública municipal. A prefeitura disse que a pandemia atrapalhou esses projetos porque encareceu os custos das obras, novas licitações tiveram que ser feitas. Tem uma obra, por exemplo, para o Jardim Paraíso que vai custar mais de 4,5 milhões de reais para dar uma escola praticamente nova para os moradores daquela região. Parece um pouco assim, a gente sabe, é difícil fazer a gestão do dinheiro público, sobretudo para serviços essenciais como a educação. Mas não parece muito pouco o que é oferecido em termos de transparência, em termos de resposta por parte das prefeituras? A gente sabe que tem, sim, alguma dificuldade em gerir essas obras, já que muitas vezes o período é curto, porque você tem que fazer essas obras no período de férias, ou você tem que esvaziar uma escola inteira, transferindo os alunos para outra unidade para que se possa fazer uma reforma. Agora, a educação, diferente da saúde, é uma das áreas mais fáceis de planejar, porque você sabe seu número de alunos bem aproximado e de uma forma bem consistente ao longo do tempo, não vai ter epidemia de matrículas, não vai ter nada que não possa ser planejado anualmente. Então, é importante que essas reformas tenham um planejamento cíclico.
né? A gente tem exemplos de municípios que, com recursos bem menores, que conseguem anualmente fazer as suas reformas, não esperam que deteriore uma escola ou que esteja em condições horríveis para que se reforme. E sim, algo que você já estima a vida útil. Olha, se a vida útil dessa sala são 5 anos, daqui a 5 anos essa escola vai ter que entrar numa reforma maior, anualmente ela é pintada. Então, isso é possível sim planejar. Tem exemplos de cidades que têm um planejamento muito eficiente, né? E as licitações podem ser feitas com bastante antecedência, o custo é previsto, mesmo que haja uma oscilação de mercado, você pode aí alterar o valor da licitação, você pode ter planejamento. Então, eu acho que o que falta é vontade de que isso seja algo sistemático, né? Normalmente o que a gente vê acontecendo é que surge o problema, corre-se para resolver, né? E não se trabalha no planejamento para evitar o problema. Fred, o senhor que é o especialista em economia aqui deste bate-papo, ouviu aí a palavra planejamento muitas vezes, né? Em Franca, a gente tem registros de insegurança em unidades, né? Tem escola aí que foi assaltada só esse ano, furtada, 3 vezes. E isso aconteceu também muitas outras vezes no ano passado. A prefeitura disse que investiu muito em segurança patrimonial. Tá, beleza, só que agora o governo federal vai diminuir drasticamente o repasse do chamado salário educação, que é uma verba que as prefeituras contam demais para poder sustentar serviços básicos dentro da rede de ensino, como, por exemplo, a merenda. Com esta falta que vai ocorrer em alguns municípios, mais da metade da verba será cortada. Da onde é que vai vir o dinheiro? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, espectadores da TV Clube. No contexto da economia, o investimento ele sempre vai ser a mola propulsora que vai fazer com que os projetos andem de acordo com o que foi planejado, conforme os colegas falaram. De fato, o planejamento ele faz parte integrante de todo o processo. A maneira como vai ser usado o investimento, aí é que está a questão. A gente costuma dizer o seguinte, em educação financeira, e isso vale também para a gestão das empresas e para a gestão dos recursos públicos, não importa a quantidade de dinheiro que você tem. O que importa é a maneira como você vai utilizar esses recursos. Então, dentro do contexto da educação, o investimento assume um papel de fundamental importância. A gestão desses investimentos, aliado ao planejamento, como o colega colocou, de forma cíclica, é fundamental para o sucesso da educação como um todo. Então, assim, resumindo, de uma maneira bem simples, o investimento é que vai determinar o que vai ser feito dentro da área da educação. A questão das reformas das escolas, a questão estrutural das escolas, a questão da contratação de novos professores, enfim, todas as demandas dentro da área da educação só serão cumpridas se houver investimento. Essa redução que você se colocou aí, que você citou, né? Realmente vai trazer um sério problema. Agora, se os recursos forem bem administrados e bem alocados, dá para se fazer muita coisa. Tanto é que você citou alguns exemplos aí de sucesso na gestão dos recursos públicos. Então, eu diria que o segredo está, sim, na maneira como vão ser alocados esses investimentos, tanto no setor da educação como nos demais setores também que contém a economia. Professor Marim, o senhor que tem uma vasta experiência na gestão e na divulgação da ciência e da educação, o senhor me diria que é mais difícil fazer a administração burocrática, ou seja, gerir o dinheiro, gerir as unidades ou aplicar a educação em si? Certamente é muito mais difícil fazer a gestão. Por quê? Porque na educação, a regência, a pessoa é formada para a regência. Na administração, muito poucas pessoas são preparadas para a administração. E, na realidade, todo administrador deve partir do princípio que ele tem que estudar sempre e estudar profundamente o assunto ao qual ele vai estar vinculado.
Essa é a área mais difícil, porque via de regra as pessoas são nomeadas e via de regra as pessoas se acham autossuficientes. E isso é um desastre em termos de administração. O bom administrador é aquele que estuda muito, se preocupa muito e se dedica muito a administrar. Doutor Lucas, o que aconteceu aí em São Carlos, voltando no caso da escola que expôs os problemas publicamente, fica um sinal de alerta aí. Vale a pena essas unidades, mesmo que elas estejam debaixo do guarda-chuva ou da prefeitura ou do estado, usar de transparência, vir e comunicar os problemas que acontecem, não é mesmo? Com certeza, e mais importante do que isso ainda, é o trabalho que a imprensa local faz, que traz essas informações a público para a população. Para a pressão em cima de quem está na administração, em cima de quem está na operação de tudo isso, é importantíssimo, porque essas pessoas que estão aí, se deixar tudo tranquilo, muitas vezes não vai se mexer. E a mídia local ela faz um papel essencial na denúncia disso, que chega, como eu havia colocado, para os órgãos, né, como o Ministério Público, que é essencial para fiscalizar a aplicação da lei, e, por fim, o Judiciário, que vai forçar a Prefeitura. E, de alguma forma, como o próprio colega falou, a questão da alocação do recurso, muitas vezes, ela vai se dar por uma obrigação jurídica imposta pelo juiz da vara da infância, pelo juiz competente ali, para melhorar a qualidade do atendimento dos alunos. E, ao mesmo tempo, ainda é importante também frisar que, além da pressão popular em cima dos governantes, é importante dizer que a Constituição, quando fala sobre educação, ela diz que é dever de todos, da sociedade, da família e do Estado, provê-la. Então, a sociedade como um todo, além da família, é essencial nesse processo. Por exemplo, a comissão ela vai até as escolas municipais e estaduais com conteúdos super relevantes sobre a vida em sociedade, sobre como a gente se organiza, sobre a necessidade de administrar bem os nossos conflitos, do aprendizado, para a gente crescer como cidadãos e como adultos responsáveis na nossa vida como um todo, né? Depois que sai da escola, que é aí que começa mesmo para valer a nossa vida. Matheus Delbon, essa decisão de cortar o salário educação para essas cidades aqui do Sudeste, né, sobretudo a nossa macro-região está muito impactada por isso, ela é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, a gente não deve ter mudanças a curto e médio prazo. Vai vir uma grana bem menor do que os gestores estavam acostumados. De onde é que se pode tirar uma compensação? Vai ser difícil, vai ser bem difícil para os municípios, porque vamos lembrar que houve também um aumento significativo do piso do magistério recentemente, né, e isso também já onerou bastante os nossos municípios, não questionando aí o mérito do valor do salário do novo piso, mas isso já impactou. Essa incerteza do Fundeb, né, dessa forma, que é a fonte de custeio da educação, basicamente ele vem de uma cesta de tributos, onde são distribuídos numa proporção aí por alunos. Entendo a importância dessa distribuição regional, talvez entes federados mais pobres tenham aí uma necessidade diferente, mas assim, a forma como foi feita de forma muito abrupta vai fazer com que os municípios, primeiro, ou cessem seus investimentos que vinham fazendo em novas escolas, ou tornem esses investimentos mais lentos, então as reformas que já não são suficientes vão acontecer num ritmo mais lento, né? Ou destinem recursos próprios para a pasta da educação. Né, elas têm essa obrigação dos 25%, que todos os municípios já aplicam, né, o que não aplica é penalizado, mas isso vai acabar com que, muitas vezes, acaba tendo que passar dos 25% para garantir. Algo semelhante ao que acontece com a saúde, que os municípios têm que aplicar 15%, a média na nossa região já chega perto dos 30%. Então, provavelmente vão se parar outros setores, né, outros investimentos municipais vão ser afetados para que a educação possa ser mantida, e eu acredito que muitos deles só para se manter a folha, né, salarial dos professores. Fred, nós temos em diferentes áreas da administração pública parcerias com o universo privado, com empresas, com grupos, associações, etc. Na educação,
O senhor vislumbra alguma possibilidade da gente ter parcerias entre o público e o privado para compensar esses serviços essenciais que estão precarizados? Olha, seria uma opção aí, uma saída bem viável para poder resolver esse tipo de problema que a gente está encontrando, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: dentro do setor privado, você não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque o setor privado, ele é sensível aos custos. Já o setor público, ele não tem essa sensibilidade aos custos. Então, daí as dificuldades em se fazer a gestão dos recursos que são destinados à educação. Eu quero crer que sim, se possível, uma parceria entre o setor privado e o setor público ajudaria e muito no contexto da educação a resolver os tipos de problemas que a gente está colocando aqui. Eu acredito sim que uma parceria entre as empresas e as prefeituras poderia resolver o problema ou pelo menos amenizar de forma contento aí. Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o educador José Moacir Marim. Em São Carlos, representando a comissão OAB Vai à Escola, Lucas e Anne Salmazo. Em Araraquara, o administrador público Matheus Delbon. E em Franca, o economista Fred Nazar. A todos o nosso muito obrigado.